Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença de cada visitante nessa noite. Você nos dá o prazer de tê-los aqui. Hoje nós iniciamos as nossas conferências dos 111 anos. E como é bom nós podermos celebrar esta data tão significativa para a nossa igreja com você aqui. Então, sejam bem-vindos. Se assentem onde vocês acharem que melhor podem ficar. O importante é que vocês se sintam bem e à vontade nesse culto de louvor, de adoração, que nós com muita gratidão prestaremos ao Senhor nesta noite. Quero cumprimentar os meus irmãos, os meus colegas de ministério de outras igrejas aqui da nossa cidade, outros irmãos em Cristo Jesus que também nos dão o privilégio de estar aqui, as autoridades aqui já representadas, cumprimentar a todos, dizer que todos vocês são bem-vindos, aqueles que estão conosco, que não são evangélicos, se congregam numa outra igreja e estão aqui, que privilégio para nós tê-los aqui, e sobretudo a nossa alegria e o nosso privilégio e saber que o Senhor Jesus já está aqui. Ele certamente é a pessoa mais importante nesta noite. Porque tudo que nós iremos fazer aqui é para honrar a Ele, para honrá-lo, para bendizer o seu nome. Ele é merecedor de todas as nossas expressões de gratidão, todas as nossas expressões de júbilo, todo o nosso louvor, todo o nosso esforço. Então, que Ele seja louvado, que Ele seja exaltado, que o seu nome seja engrandecido nesta noite no nosso meio. Portanto, a Ele seja o louvor, a honra, a glória, hoje e para sempre. Eu quero convidá-lo a, nesta noite, celebrar conosco. Essa é uma noite de celebração. E como nós louvamos ao Senhor pela sua bondade, eu quero orar. Nesse instante você pode baixar a sua cabeça. Nós vamos parar um pouquinho, vamos voltar a nossa atenção para o Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelos muitos livramentos. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque nada nos falta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Como é bom podermos descansar. Como é bom, Senhor, podermos provar da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite para celebrar este culto ao Senhor. Nós iremos celebrar a bondade do Senhor. Nós somos prova de que o Senhor é bom. Como o Senhor tem nos cercado de bondade. Senhor, nós não merecemos absolutamente nada, mas temos recebido tanto. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque temos um Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque movido por tão grande amor e pela tua graça, o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, o Senhor transformou as nossas vidas e transformou a nossa história. Muito obrigado, porque o Senhor continua sendo bom. E a bondade do Senhor continua sendo estendida a todos, indistintamente, indiscriminadamente. A bondade do Senhor nos acompanha, nos cerca. E nessa noite aqui reunidos, nós queremos te louvar por esta bondade. Obrigado, Senhor, pelos 111 anos desta igreja que somos nós.
Obrigado pelas vidas que o Senhor usou neste lugar. Obrigado desde aquela primeira pessoa que pisou o solo desta cidade, imbuído do desejo santo de aqui pregar o evangelho do reino. Obrigado porque o Senhor moveu o coração daquela pessoa, daquele homem, daquele casal que há 111 anos se reuniu nesta cidade, movido pelo Senhor, com o desejo de ver esta cidade alcançada pela graça do Senhor. 111 anos se passaram e o evangelho do Senhor tem crescido aqui neste lugar. E nós te louvamos, Senhor, pela vida das igrejas, do todo o teu povo aqui desta cidade. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de anunciar que somente Jesus é o caminho, que somente Jesus é a verdade e que somente Jesus é a vida, como de fato é. Obrigado pelas vidas que têm sido tocadas ao longo desses anos, das vidas que foram alcançadas. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino que nós iremos cantar. Hino 9 do nosso hinário para o cantor cristão diz: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. E o refrão diz: aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos. Amém. De Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos em fim. Aleluia, tua graça imploramos a ti. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a ti. Nós vamos cantar, ó vem nos encher. Ó vem nos encher de celeste perdão e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Aleluia. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a ti.
Amém? Salmo 75, verso 1, e no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 34, e Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, é onde está baseada esta leitura que nós iremos fazer. Então nós vamos ler todos juntos esta primeira parte. Vamos todos nós? Damos-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos seus feitos maravilhosos. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Diga, o Senhor é bom. Louvado seja Deus, o Senhor é muito bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Vocês, tá bom? Só vocês irão cantar no início. Agora. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Vamos encerrar, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que por tudo que
Deus é bom. Cantaremos a Deus com alegria e continuaremos cantando: o Senhor é bom e o Senhor é bom. Nessa canção que nós iremos cantar uma divisão. Os homens irão comigo e com o Marcelo. Ok, Marcelo? Você é homem, tem certeza? Está tudo bem? Alinhado? Pronto, então ok. Então os homens irão conosco e as mulheres irão com as meninas ali, as 3. Tá certo? Pois vamos continuar celebrando a bondade do Senhor. Cantarei a Deus, ao Senhor, com alegria. Cantarei a Deus com alegria, com júbilo no coração, pelas tuas obras perfeitas, pelo seu amor, pelo seu perdão. Entrarei em sua presença Com gratidão e louvor. com gratidão e louvor, declarando a sua bondade, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece para sempre. De novo, o Senhor é bom. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. Entrarei em sua presença com gratidão e louvor, declarando a sua bondade, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece pra sempre. Coisa linda, diga isso: o Senhor é bom. O Senhor é bom, 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 seu amor permanece. Vamos fazer assim, vamos repetir o refrão: o Senhor é bom. 1, 2, 3. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece pra sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece pra sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece pra sempre. Vamos exaltar o nome do Senhor. Não há outro nome que esteja sobre todo nome. O nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus. Vamos exaltá-lo, vamos bendizê-lo, vamos dizer: exaltai, exaltai, engrandecei o seu nome. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste e agora estou justificado. e agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai.
entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor. E com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda a glória eu te darei, pois do pecado me livraste. E agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor, louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor, louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai ao Senhor, louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. louvado esteja Deus. Um dia, toda a terra, todo o reino será do Senhor. Um dia. Louvor e honra, poder e glória. Vamos? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Vamos cantar bem forte, confiando nisso. Vamos. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Novamente. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem Outra ao vez, teu reino será para eterno sempre. Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue
glória, todo joelho se dobrará. Em louvor, exaltado sempre será. E o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor, exaltado sempre será. E o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Amém. Louvado seja Deus. O pastor Marcelo, que está aqui, vai nos conduzir a Deus em oração. Nosso Pai bendito, nós somos muito gratos a Ti, pela Tua graça, misericórdia, a Tua bondade sempre infinita, pela história da redenção que nos alcançou, nos libertou, nos justificou, nos converteu ao Senhor. Obrigado pela história que o Senhor tem desenvolvido através do Seu povo. Especialmente hoje celebramos a história de 111 anos que o Senhor tem usado os Teus servos e servas para que o Evangelho de Cristo fosse proclamado em nossa região através dessa amada igreja do Senhor Jesus. Te louvamos pelos pastores que aqui passaram e hoje te louvamos pela vida do Alessio, sua família, a liderança dessa igreja e essa membresia santa do Senhor. Obrigado, Pai, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, cabeça da igreja seja glorificado e que o Senhor continue a conduzir esse seu povo em graça, em sabedoria, em discernimento, em poder. Que o amor de Cristo seja sempre expressado através de todas as ações dessa remida igreja de Cristo Jesus. Possamos cumprir o propósito para o qual fomos criados, espelhar e espalhar a glória de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Estão conosco nessa noite e eu gostaria de anunciar algumas pessoas que aqui se encontram. Está conosco a ex-deputada federal Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae. Eu gostaria, muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, tá bom? Está conosco também o meu amigo, o ex-prefeito Joel Rodrigues e o presidente estadual do Partido Progressista Piauí. Deus abençoe, meu irmão. Não veio de azul, não foi? Oh, rapaz. É um azul claro, né? A coisa está mudando, né? Conosco também o vice-prefeito, né? O nosso vice-prefeito Joab Curvina. Muito obrigado, vice-prefeito. Conosco o Felipe Vieira, o vereador da cidade. Muito obrigado, Felipe. Deus te abençoe, tá bom? Essa casa é a sua casa, como dos demais. O meu amigo vereador James Rodrigues está aqui bem na frente, né? Deus te abençoe, James. É sempre um prazer tê-lo conosco. A doutora Zilma Neiva está ali conosco também. Deus abençoe, seja bem-vinda. Conosco também, conforme eu já disse, né, os meus irmãos e colegas de ministério, o pastor Deberson, da Igreja Batista Emanuel, está aqui com as suas ovelhas. Muito obrigado, pastor. O pastor Jairon, da Igreja Batista Boas Novas. O seminarista Francisco. O irmão Francisco. Cadê o irmão Francisco? Tá, tudo bem. Ele está em algum lugar aí, né? Pois, tudo bem. É fácil de percebê-lo. O doutor Hugo Leal, aqui, esteve conosco, né? Como é que os irmãos da Assembleia de Deus dizem, meu irmão? Está tudo mudado. Eu pensei que fosse a paz do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor. A mulherzinha de Jesus não veio hoje, não? A sua esposa veio hoje? Tá tudo bem. Deus abençoe, meu irmão. Pode se assentar. Muito obrigado. Conosco também alguns irmãos da Assembleia de Deus, né? Onde estão os nossos irmãos da Assembleia de Deus?
Ah, o vereador Decim também está aqui, né? Fique em pé, por favor, Decim, ninguém te conhece. Deus te abençoe, meu irmão. A sua esposa também está ali, sua filhinha também, né? Sua família está aí. Deus abençoe, tá bom? E os demais irmãos da Assembleia de Deus. E os irmãos da Igreja Batista Betel. Onde estão os nossos irmãos? Ali. Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. O pastor Marcelo e a irmã Kátia também, os nossos irmãos da Igreja Batista El Shaddai, né? Não sei se estão aqui. Ali, rapaz, ali está florido, né? Que bom que vocês estão aqui. Deus os abençoe. Estamos sentindo falta do pastor Freitas, não é isso? Mas o pastor Freitas, o pastor emérito desta igreja, né? Ele não está muito bem de saúde, por isso que ele não pôde estar conosco, mas é sempre uma alegria contar com o pastor Freitas, né? E aos demais que nos visitam, né? Eu queria, você que não é membro desta igreja, tá certo? Você que não é membro desta igreja e talvez não seja membro de nenhuma igreja evangélica, eu queria somente que você levantasse o braço para que eu conhecesse você. Isso, pode levantar, ninguém vai pedir dinheiro para você não, fiquei tranquilo. Ótimo, tá bom, Deus abençoe vocês. Alguns irmãos já estão aí cumprimentando, né? Os cumprimentando, né? Que bom. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Salmo 116. O salmista, eu quero fazer esta leitura junto com você. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Como podemos retribuir ao Senhor tudo aquilo que o Senhor nos tem feito? Você já parou para pensar acerca de tudo aquilo que Deus tem te dado? Vou te lembrar algo bem simples, que é a vida. Deus nos dá vida gratuitamente, né? Cada noite, quando nós nos deitamos para dormir, nós não temos certeza e nem segurança de que acordaremos no dia seguinte. Mas o Senhor nos dá vida. E olha você aqui. Louvado seja Deus pela sua bondade. Esta canção que nós iremos cantar fala sobre a bondade de Deus. E esta canção diz: és fiel em todo o tempo. E eu gostaria de que nós formássemos este grande coral para agradecer ao Senhor, dizer: Senhor, muito obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade. Vocês sabiam que nós pedimos mais do que agradecemos? Eu quero te convidar a agradecer hoje. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas. Quero ouvir vocês. Desde quando continue. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus.
assim: tua bondade me seguirá. O que diz a palavra? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, tua bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. És fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glórias sejam dados ao nosso Deus. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, porque nós estávamos perdidos. E sem merecermos, Deus nos deu um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. E ele disse: ninguém pode vir ao Pai a não ser Jesus e ponto final. E mais ninguém, só Jesus. Ele é o sumo pontífice. Ele sim é o sumo pontífice. É a ponte que nos liga a Deus. Quero convidar o meu amigo, já se tornou meu amigo. Dizem que você quer conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal, não é isso? Ou viajar com ela. Eu já viajei com o pastor. E nos tornamos amigos. Eu quero convidá-lo aqui, pastor, por gentileza. Pastor Deberson, por favor. Nós iremos orar pelo nosso preletor nesta noite, o pastor José Carlos. E que privilégio nosso tê-lo aqui, pastor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Esse é o pastor. Vocês já se conhecem desde Bertolini, ele está dizendo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por este tempo de celebração, este tempo, ó Deus, onde o teu povo se reúne para proclamar que Jesus é bom, proclamar a tua grandeza, proclamar os feitos do Senhor. E nesta hora, Pai, nós apresentamos o teu servo, o pastor José Carlos, e nós te pedimos que tudo aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, que ele possa transmitir com toda a sabedoria, com toda a convicção do alto, e que o teu Espírito Santo fale ao coração da tua igreja. Use-o, ó Deus, conforme tu desejas, em nome de Jesus.
Graças e paz, irmãos. Tenha a bondade de sentar-se. Peço ao rapaz do som que me ajude. Minha voz hoje está rouca. É alguma faringite, alguma coisa por aí que está querendo me pegar. Mas vocês olhem por mim, tá bom? Eu tenho que pregar 3 vezes seguidas, né? Então que Deus me dê graça. Você me ajuda aí, aumenta o volume, eu economizo um pouco aqui de garganta. Eu sou brasiliense de coração, paulistano de nascimento. Mas vocês têm um pastor sergipano que estudou em Pernambuco, está aqui no Piauí. Ele é um embaixador do Nordeste, não é? Eu sou um paulista que estou há 26 anos em Brasília, pastoreio a primeira igreja batista de Brasília. É uma igreja interessante que se organiza em 1957, numa cidade que será formalmente inaugurada em 1960. Então, a igreja nasce e se organiza em 57, enquanto a cidade está sendo construída. Todos aqui conhecem a história da nova capital federal sonhada por Juscelino. Então, os operários que chegaram para construir a cidade se estabeleceram naquilo que hoje nós chamamos de núcleo bandeirante. Eram barracos de madeira, numa região em que eles rasparam o cerrado e expuseram a terra vermelha, o cerrado vermelho do centro-oeste. E ali os primeiros moradores chegaram, as famílias, e naturalmente chegaram assembleanos, batistas, presbiterianos e também irmãos da cristã evangélica, principalmente aqui do Maranhão, do Piauí, presença da igreja cristã evangélica muito forte no Maranhão. E esses irmãos desceram e em pouco tempo, no núcleo bandeirante, nós já tínhamos a paróquia católica com Padre Roque e as igrejas evangélicas se organizando. Então, graças a Deus, vocês têm 101 anos, nós estamos com 67, e vamos nós, batistas, desbravando o Brasil, servindo a Jesus de muitas e diferentes formas. Muito honrado, muito agradecido, pastor Alessio, pelo convite. Eu me sinto, de fato, um privilegiado por poder estar com vocês aqui numa data tão especial para esta igreja e, por que não, para esta cidade. Aqui estão os representantes do prefeito, os vereadores. Quando uma cidade tem uma instituição secular, além disso, 111 anos, isso é uma honra. É um privilégio que uma cidade tenha, dentre as suas instituições, organizações que duram mais de um século. Não é verdade? Bom, aqui não tem mais nenhum membro fundador, por motivos óbvios, né? Mas nós estamos aqui, dando continuidade àquilo que foi um dia sonhado. Nós estamos, como disse Jesus, colhendo frutos que outros semearam. Mas também estamos lançando sementes para que uma próxima geração possa colher. Amém? Tem departamento infantil aqui, não tem? Tem adolescentes aqui, não tem? Tem jovens aqui, não é? E muitos. A geração vindoura já está sendo formada. Então, os 111 é só uma etapa. Virão muitos ainda até que Cristo retorne. Eu gostaria de conversar com vocês, portanto, sobre esse versículo que foi citado agora pelo pastor Alessio, o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14. Se você puder projetar na Nova Almeida atualizada, é a versão que eu uso. Se você tiver facilidade aí para igualar a versão, quando eu citar o versículo, quiser projetar, fica mais fácil para quem está nos acompanhando. O Evangelho de João é o 4º Evangelho. Se você for a Brasília, quem é que já foi em Brasília e já visitou a catedral? Você já foi lá na catedral? Reparou que quando você entra na catedral, tem 3 estátuas de um lado e uma estátua do outro. As 3 estátuas de bronze alta, mais de 3 metros de altura, são os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E do lado oposto está isolado o Evangelho de João. Então, sempre que eu levo os turistas lá, eu falo, me expliquem. E todo turista crente, Alessio.
Tudo turista crente. Então, eu vou ensinar para vocês aqui, para quando você chegar lá e for lá visitar a gente, e eu perguntar, você já sabe a resposta. Eu pergunto para os crentes, por que essas 3 estátuas estão viradas para um lado e essa única estátua está virada para cá? Por que não é 2 e 2, já que são 4 evangelhos? E aí? Por que tem Marcos, Mateus e Lucas olhando para um lado e João sozinho lá, escanteado, olhando para o outro? Quem arrisca? É sinótico, né? Tinha que ser um assembleano com coragem para falar alto, né? Aleluia, ao manto ali. Os evangelhos sinóticos, a mesma ótica. No grego, sim, simpático, sincero, sinótico. Tudo tem a ver com a mesma, igual, a mesma ótica. Então, quando a gente chega lá, do lado de cá estão Mateus, Marcos e Lucas olhando para o oeste. E João sozinho, olhando para o Congresso Nacional e dizendo, está vendo? Olha a bagunça que vocês estão fazendo aí. João olhando para o leste, cheio de misericórdia. Porque o 4º evangelho, assim ele é chamado, o 4º evangelho tem certas particularidades. Ele foi escrito, talvez perto do ano 90, depois de 85, não depois de 95. Mais ou menos por aí o Evangelho de João foi escrito em Éfeso. E ele é fruto de uma experiência já mais madura, porque os outros evangelhos são entre os anos 50 e os anos 60. Então ele é escrito depois. A gente sabe que Marcos escreveu primeiro, Mateus e Lucas leram Marcos e escreveram outras coisas além, e João escreve depois de todos eles, numa época em que os cristãos já estavam rompidos com o judaísmo e os judeus cristãos já não eram mais recebidos nas sinagogas. Por isso o Evangelho de João, ele tem um afastamento maior do judaísmo. E há muitas coisas que são melhor compreendidas quando a gente sabe disso no Evangelho de João. E hoje eu vou falar apenas sobre Jesus como o caminho. Se Deus permitir, amanhã de manhã vamos falar como Jesus, a verdade. E amanhã à noite, se a gente estiver vivo, Jesus como a vida. São apenas 3 palavras, mas tem um significado muito interessante por trás de cada uma delas, principalmente porque caminho é uma expressão que João não usa. Nos outros evangelhos é muito comum ver eles caminhando para cá, caminhando para lá, a caminho de, mas João usa caminho num sentido diferente. Aparece no começo do evangelho, quando ele cita Isaías, preparem o caminho do Senhor, mas aqui no capítulo 14 há um significado muito especial para esta palavra. Portanto, vamos ao texto, capítulo 14 do Evangelho de João. Vamos ler a partir do verso 1 para ganhar um pouco mais de sentido. Que o coração de vocês não fique angustiado. Está falando com os discípulos na noite de quinta-feira, à mesa da ceia. Ele está preparando os discípulos para seu aprisionamento, seu julgamento, morte e até mesmo para o fracasso dos discípulos. Dentro de poucas horas, eles o deixariam, eles falhariam. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha que interessante. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus:
não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, vocês conhecerão também o meu Pai. Você está a fim de conhecer Deus? Você não tem vontade de conhecer Deus? Então, você já conheceu Jesus. Qualquer dia Ele te apresenta o Pai. É isso que Ele está dizendo aqui para eles. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Eu vou apresentar vocês ao Pai. Eu vou apresentar o Pai a vocês. Lembra uma outra frase de Jesus? Aqueles que me negarem, eu os negarei diante do meu Pai. Aqueles que me confessarem, eu os confessarei. Eu lhes manifestarei diante do meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém. Vamos parar por aqui a leitura. Muito obrigado, meu irmão. Então, essa expressão de Jesus tem a ver com a relação com os seus discípulos na noite em que ele foi traído. Lembra da ceia? Na noite em que ele foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. A gente sempre se lembra no dia da ceia que era uma noite de angústia, era uma noite de sofrimento, era uma noite muito tensa. Jesus sabia da conspiração, sabia das intenções de Judas, sabia do que aconteceria com ele, mas os discípulos não. Os discípulos viviam entre o medo, uma intuição de que alguma coisa ia dar ruim. Quando Jesus quis ir lá para Betânia ressuscitar Lázaro, Tomé falou assim: lá vamos nós morrer com ele. Os judeus estão querendo matá-lo, e lá vamos nós para a boca do leão. Lá vamos nós para morrer com ele. Então os discípulos tinham uma percepção de que o clima estava carregado, que a coisa estava tensa. Jesus vinha dizendo para eles: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai morrer. Mas eles tentavam não compreender aquilo. Mas naquela noite, Jesus deixou bem claro: é hoje. Então, quando você lê os capítulos 13, 14, 15, 16 e, por fim, a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, você percebe que caiu a ficha. Os jovens não têm a menor ideia do que significa cair a ficha. Você que é velho, usa um orelhão, depois você explica para ele o que significa cair a ficha, tá bom? Eles entenderam. Naquela noite eles entenderam. Então esse último discurso de Jesus tem um peso diferente. Quando ele fala de ir para o Pai, eles começam a entender que Jesus está falando de morrer. Ir para o Pai. Mas ao mesmo tempo Jesus prometeu ressuscitar. Então ele vai para o Pai, mas não morto, ele vai para o Pai vivo. É isso que eles não conseguem entender. E nem nós. Quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou o caminho, isso marca profundamente o coração deles. Eles estão bem pertinho da Páscoa judaica. Eles estão para comemorar a Páscoa judaica. E na Páscoa judaica se comemora o quê? A saída do Egito e a longa jornada para chegar em Canaã. E nessa jornada do Egito a Canaã, eles tiveram um grande guia, um grande líder espiritual. Quem era? Moisés. Então Moisés guiou Israel pelo caminho no deserto. Todo dia havia uma nuvem sobre eles. Toda noite, uma coluna de fogo. Toda manhã, maná. Quando necessário, a água saía da rocha. Então, durante 40 anos, Israel caminha no deserto sob a presença de Deus, sob o cuidado de Deus.
Deus conduziu o seu povo no deserto. Qual é o caminho do deserto? O caminho do deserto é o caminho da nuvem, é o caminho da coluna de fogo, é o caminho do Senhor, é o caminho de Deus. Perto da Páscoa, Jesus está dizendo para eles: eu sou o caminho. Vocês têm agora uma jornada desta terra para um outro lugar. Deste mundo, desta casa, para a outra casa. Qual é o destino? A casa do Pai. Eu estou indo, diz Jesus, eu vou primeiro para a casa do Pai. E eu vou preparar lugar para vocês. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Lembra da oração sacerdotal? Pai, que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Se você tivesse uma casa boa, sabe aquele irmão, aquela pessoa que começa a ter um pouco mais de dinheiro e compra uma terrinha, e aí ele faz uma casa, ele faz uma chácara, e aí ele faz uma piscina. E o que ele quer fazer? Uma churrasqueira. Ele quer levar os amigos para ver o que ele fez, para ver o pomar que ele plantou, para desfrutar um pouco daquele conforto que ele adquiriu para si, mas ele quer compartilhar com os amigos. Não é assim que a gente faz? Até que depois a gente cansa disso e bota a chácara para vender e deixa outro levar outros amigos. Mas o bom da vida não é compartilhar. Jesus tinha a mesma alegria. Jesus queria que os seus discípulos estivessem com ele na casa do Pai. Então, quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo: vocês têm que andar comigo, andar com ele. Quando Jesus diz que ele é o caminho, significa que a única forma de chegarmos à casa do Pai é por meio dele. Eu vim de Teresina agora, de carro. Tem mais de um caminho, mas tem um caminho melhor. Passamos por Amarante. O pastor Alessio disse: a gente pode ir por lá ou pode ir por cá. Por lá tem o rio, mas por cá é mais rápido. Então, às vezes, nós temos mais de um caminho. Mas para o Pai, só tem um caminho. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus não é exatamente assim. Todos aqueles que chegarem na presença de Deus haverão de reconhecer um Senhor e um Salvador. Não quero dizer que todos frequentarão as igrejas evangélicas. Estou dizendo que ninguém chegará ao céu por mérito próprio. Quem chegar, chegará pelo mérito de Jesus Cristo. Isso é uma coisa complicada de explicar aqui, não é? Mas vocês têm pastor e ele resolve isso com vocês. O que eu quero dizer é que a porta do céu só vai se abrir para a humanidade porque um homem venceu o pecado na cruz do Calvário. Ninguém chegaria se Jesus não chegasse primeiro. Como disse o autor da carta aos Hebreus, ele inaugurou no corpo da sua carne um novo e vivo caminho. Amém? Não estou falando da religião, estou falando de Jesus. Muitos nasceram, viveram e morreram antes da existência de Jesus. Muitos nasceram, viveram e morreram sem saber da existência de Jesus. Hoje, no mundo, metade da humanidade nunca ouviu falar de Jesus, chutando baixo. Não estou dizendo que só nós, evangélicos, vamos para o céu. Não estou dizendo que só evangélicos e católicos vão para o céu. Não estou dizendo que só evangélicos, católicos, ortodoxos vão para o céu. Só estou dizendo que ninguém entrará no céu sem que tenha sido pelo mérito de Jesus Cristo. Agora, os critérios para isso não pertencem a mim, não pertencem a você, pertencem ao dono do céu. O céu tem dono, você sabia?
Jesus chamou de a casa do Pai. E quem decide quem entra e quem não entra é o dono da casa. Isso eu não vou discutir aqui. Escola dominical, pastor Alessio, Deus abençoe você. Mas Jesus é o caminho. E a palavra caminho é tão importante para eles, que não sei se você sabe, mas os primeiros cristãos passaram a usar isso como nome. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aí, meu amigo, me segue aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Como é que os cristãos se chamavam no início? Os do caminho. Um dia eu estava numa aula com um pastor muito interessante. Ele só tinha um defeito, que ele era palmeirense, o Ari Veloso. E o Ari é um poço de simpatia, já descansa no Senhor. Além de ser um poço de simpatia, de cortesia, ele tinha uma habilidade evangelística extraordinária. Ele dizia que ele tinha um acerto com Deus, que ele nunca dormiria sem primeiro evangelizar uma pessoa. Todo dia ele tinha que pregar o evangelho para alguém. Ele era um evangelista extraordinário. E eu perguntei para ele com toda seriedade e piedade, dizendo: Ari, por favor, eu ainda não encontrei um termo para me referir àqueles que não são da mesma fé que a gente. Tem gente que fala os crentes e os ímpios, os perdidos, os pecadores, os inconversos, os infiéis. A gente só tem nome feio para falar de quem não é do nosso lado. Como é que você se refere na sua igreja? Que você tem o politicamente correto? Ele fala assim: lá na igreja é o seguinte, existe os do caminho e existem os a caminho. Eu falei: uau, não é aquele inteligente mesmo? Então, quando ele falava dos a caminho, a igreja já sabe o que significa. É um pessoal que ainda não chegou, ainda não conheceu Jesus. E os que já conheceram, do caminho. Ele tirou daqui. Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos essa expressão daqueles que são do caminho. Vai aparecer de novo lá em Éfeso, no mesmo lugar onde surge o Evangelho de João, no capítulo 19 de Atos, nós vamos ver mais uma vez o emprego desse termo, dos que são do caminho. Não é? É interessante como a gente vai percebendo que gradualmente esse termo pegou. De início aparece lá em Jerusalém, Paulo pedindo cartas para perseguir os irmãos em Damasco. Não é? Mas aqui em Atos 19:9, mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Então, os judeus costumavam chamar os cristãos, nessa época, daqueles que eram do caminho. Lá adiante vai aparecer de novo, no capítulo 22, mais uma vez nós teremos esta ideia do caminho. Não é? Jesus era chamado de Nazareno, mas os seus discípulos eram do caminho. E por fim, no capítulo 24, deixa eu encurtar aqui, Paulo falando nos seus julgamentos, capítulo 24, verso 14, ele diz: porém confesso ao Senhor, ele está se dirigindo a um magistrado romano, porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos,
Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Viu que bonito esse texto? Paulo falando diante de um magistrado que ele se esforça para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque ele tem uma fé. Ele confessa que segundo o caminho, que vocês chamam de seita. Hoje nós gostamos de chamar os outros de seita, né? Ah, tal igreja é seita, aquilo lá é seita, isso lá é seita. Eu lamento dizer para vocês, mas nós também já fomos chamados de seita. Porque dentro do judaísmo surgiu esse grupo que seguia Jesus, o Nazareno. Então o movimento dos nazarenos, depois de um tempo, começou a ser chamado de caminho. E o caminho era visto pelos judeus como uma seita, como uma digressão, como um desvio, como um pessoal que estava saindo um pouquinho fora daquilo que era a ortodoxia judaica. E era mesmo, irmãos. Porque Jesus não veio fazer mais do mesmo. Jesus não veio continuar com os ritos de Jerusalém. Jesus não veio reforçar aquilo que os sacerdotes faziam. Jesus veio fazer algo novo. Então a velha aliança foi substituída pela nova aliança. Os velhos sacrifícios da lei foram sacrificados por um único sacrifício na cruz do Calvário. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, singular, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote foi substituído pelo grande sacerdote que é Jesus Cristo. Não é verdade? Então, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Temos uma nova fé, temos uma nova experiência, temos um novo caminho. Quando o véu do templo se rasgou em Jerusalém, nós gostamos de dizer, não é? O véu se rasgou porque agora todos temos acesso a Deus, todos podemos entrar no lugar santíssimo. Lembra da música? Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Você não canta isso? Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Deixa eu parar de cantar que eu estou ruim aqui hoje. Então, esse novo e vivo caminho que a gente consegue entrar na presença de Deus, a gente consegue entrar no lugar santíssimo, é Jesus. Mas eu creio que o véu do templo se rasgou para mostrar outra coisa também. Que atrás daquele véu não havia nada. Quando o véu se rasga de alto a baixo, Mateus é quem registra isso. Deve ter sido possível ver que a arca não estava lá, que a presença de Deus não estava lá, que aquela velha religião era como aquela figueira que Jesus rebuscou, viu folhas bonitas, mas não encontrou fruto nenhum. E ele disse, maldita seja você. E no dia seguinte a figueira estava seca, morta até a raiz. Aquela figueira representa o quê? O templo. Naquele dia Jesus foi no templo e expulsou os vendilhões que faziam daquele lugar um mercado. Então a nova aliança, o novo sacerdócio, o sacrifício perfeito de Jesus, tornou toda aquela estrutura religiosa em nada. Algo que foi riscado até o solo, como disse Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra deste templo. E foi o que aconteceu. Então, meus irmãos, quando Jesus se coloca como o caminho, significa que agora não é mais a lei, mas é a graça de Deus. Lembra do Salmo 1?
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. Pega aí o Salmo 1. Deixa eu ler na versão nova, fica mais bonitinho. A gente decorou na versão antiga, né? A versão mais nova. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está onde? E o quê? Na sua lei. Mas o caminho então era esse, né? O caminho era esse aqui, ó. O antigo caminho é o caminho de quem medita na lei de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí Paulo vai escrever, e os profetas vão dizer: procurei um justo, mas não achei um justo sequer. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o velho caminho, que era meditar na lei de dia e de noite para não pecar, tem um corinho que eu aprendi quando era criança. A tua palavra escondi, no meu coração escondi. Vocês também aprenderam, né? Para eu não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. É bonito cantar, mas qual de nós conseguiu não pecar contra ti, não pecar? Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, se a gente for pegar bem arrochado aí a congregação dos justos, nós não vamos achar a congregação dos justos. Não havia um justo sequer. Então o caminho estava fechado. A ponte caiu. Sabe aquela ponte aí que ligava o Tocantins ao Maranhão? Desabou, ruiu. O velho caminho não conseguiu levar ao Pai, mas apenas conseguiu mostrar que todos eram pecadores. Por isso vem Jesus. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é você ou eu nos esforçando para nos tornarmos aceitáveis a Deus. Não somos nós que nos salvamos, mas é Jesus Cristo quem nos concede o dom da graça para a salvação. Não estou dizendo que por causa disso, Romanos capítulo 6, vamos nos entregar ao pecado. Não. Mas uma vez que fomos salvos, reconciliados, restaurados, abençoados, cheios do Espírito Santo, vamos viver em santidade. Mas isso não nos foi dado por mérito, isso nos foi dado por graça. Amém? Mas eu queria lembrar, e talvez eu estou me alongando bastante, mas eu creio que vale a pena a gente pensar um pouquinho mais, e eu peço um pouquinho da sua paciência para algo que talvez você ainda nunca tenha pensado. Quando Paulo falou da sua fé no caminho, ele dizia que estava alinhada com a lei e com os profetas. Então essa ideia dos cristãos se chamarem o caminho, tem algum segredo aí que a gente precisa buscar lá nos profetas. Por que Jesus diz ser o caminho? E o que os discípulos de Jesus acharam e compreenderam para dizerem de si mesmos: nós somos os do caminho. Já pensou que bonito se hoje, ao invés da gente se chamar evangélico, um nome que está meio queimado aí na praça, a gente pudesse voltar a usar a velha designação: nós somos os do caminho. O problema é que a turma do caminho é seita, né? Ainda é seita do judaísmo.
Então não dá para a gente usar. Mas era bonito. Eu quero ler 2 textos com vocês nos profetas. O primeiro, Isaías 35. E aí vocês vão compreender o que Jesus e os discípulos quiseram dizer com os do caminho. Deixa eu pegar um pouquinho de água, gente. Eu creio que aqui está o segredo nos profetas, para que a gente entenda qual a expectativa, qual era o modelo de vida que os discípulos de Jesus incorporaram para se chamarem do caminho. Isaías 35 é uma profecia sobre a restauração de Sião, a restauração de Jerusalém, a restauração não da cidade física, mas eu diria que da Jerusalém celestial, do povo santo. Olha que texto lindo, que poesia e que profecia profunda. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo é um lugar pouco povoado, um lugar inóspito, vamos dizer assim. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Lembra Jesus dizendo: eu vou mostrar para vocês o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Olha aqui, eles verão a glória do Senhor. E aqui é com todas as letras maiúsculas, Yahvé. Eles verão a glória de Yahvé, o esplendor do nosso Elohim, do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A revelação de Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Ele está falando aqui de um Deus que traz justiça. Lembre-se que os judeus daqueles dias eram oprimidos pelos romanos. Os cristãos eram oprimidos pelos judeus e pelos romanos muitas vezes. Era uma época muito difícil, havia muita opressão, muita perseguição, muita violência, muita morte. O próprio Jesus, gente, foi um perseguido. O próprio Jesus foi um injustiçado. O próprio Jesus sofreu na mão de gente ímpia. Daí a ideia de que a vingança e a retribuição vêm. E vem para salvar de quem? Dos opressores. Mas seguindo. Então se abrirão os olhos dos cegos. Quantos cegos Jesus curou? Se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Quantos surdos Jesus curou? Lembra aquele que ele põe a mão no ouvido e fala: Efatá, abra-te. E ele passou a ouvir. Os coxos saltarão como as corças. Os que eram atrofiados seriam restaurados, curados. A língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante do Piauí se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver. Crescerá a erva com canas e juncos, abundância de água. Olha agora, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os remidos, os que foram comprados, os que foram resgatados.
Os resgatados de Yahvé, o Senhor, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Vocês estão entendendo o que significa o caminho? Na profecia messiânica de Isaías 35, o caminho é uma revelação de Deus, é uma manifestação de Deus, é um tempo de justiça, é um tempo de cura. E não foi isso que Jesus trouxe, porque Jesus é o caminho. Quantos cegos viram, quantos surdos ouviram, quantos mudos falaram, quantos coxos foram restaurados, quantos paralíticos, mortos ressuscitados. A glória de Deus se manifestou no meio deles. Então o que eles viram, o que esses discípulos de Jesus viram, foi o caminho santo. Mas não é para qualquer pessoa, somente os justos andarão nele. O caminho de Jesus, meus irmãos, é um convite para andar com Ele, é um convite para ser dele. E no caminho com Ele, no caminho dele, nós vamos praticando a justiça e ao mesmo tempo vivendo a paz. Não há leão, não há animal feroz. Nós nos tornamos mansos e humildes. Nós somos o povo do Cordeiro. Eu sei que alguns gostam de que ruja o leão e que a terra estremeça. Eu sei que é legal cantar essas coisas. A gente se sente até mais forte, né? E que ruja o leão. E aí, João fala assim, no Apocalipse. O anjo disse: eis aí o leão de Judá. E quando eu me virei, eu vi o cordeiro. O leão é um cordeiro. Está no Apocalipse. Leia lá com atenção. Nós não somos o povo dos leões que devoram. Nós somos o povo do cordeiro. E por fim, Isaías 40. Isaías 40 também tem a mesma mensagem sobre o caminho. Pensem nos da Galileia, nos nazarenos, como gente humilhada, gente sofrida, gente espizinhada, gente desprezada, inclusive pela elite de Jerusalém. E eles ouvem um evangelho da graça. Olha o texto de Isaías 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade foi perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A Jerusalém de Isaías é uma Jerusalém que se reconstrói depois do exílio babilônico. A Jerusalém de Jesus vai pagar pelos seus pecados depois do ano 70, quando os romanos a destroem mais uma vez. Verso 3. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Ou seja, os caminhos se tornarão caminhos fáceis de se percorrer. A glória de Yahvé se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. Irmãos, os romanos podiam se achar, os imperadores podiam se achar, mas todo homem é erva e a sepultura é o destino de todos.
Verso 7, a erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Em Jesus se cumprem estas profecias. O caminho do Senhor, o caminho anunciado é Jesus. É um caminho essencialmente de justiça, de paz, de mansidão, de humildade, de alegria, de cura. Andar com Deus, andar com Jesus, é receber perdão, reconciliação. É de alguma forma nos tornarmos justos, não por justiça própria, mas porque a justiça dele nos é outorgada pela graça de Deus. Meus irmãos, Jesus é o caminho que leva ao Pai. Não há outro além dele. Mas este caminho fará com que nós andemos em novidade de vida. É um convite a nos tornarmos como ele. Finalizo lembrando as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre si o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Ele também disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos orar? Senhor, não é o caminho da religião, é o caminho de Jesus Cristo. É o caminho da promessa de Deus se cumprindo naqueles dias. Os homens que andavam nas trevas viram a grande luz. Onde havia morte, brotou vida. E o deserto floresceu. Sim, o deserto floresceu quando Jesus caminhou entre nós. E trouxe vida ao que estava morto, trouxe saúde ao que estava enfermo, trouxe visão ao cego, deu voz aos mudos, deu liberdade aos oprimidos, deu força aos desalentados, deu coragem aos acovardados. Jesus, ó Jesus, os do caminho, são aqueles que resolveram seguir-te, são aqueles que escolheram crer, obedecer, proclamar, anunciar aquilo que viram e ouviram. Graças te damos, Senhor, porque o testemunho deles está vivo ainda em nós. E nós também temos visto, e temos ouvido, e temos crido, e temos aprendido, e temos experimentado a manifestação da glória de Deus também em nós, Senhor. Temos sido curados, temos sido perdoados, temos sido abençoados, temos sido levantados, temos sido fortalecidos em dias difíceis, temos sido reconciliados contigo, Senhor. Estamos no caminho da graça, no caminho de Deus, no caminho da fé, no caminho do amor, no caminho da esperança. Tu és o nosso caminho, Senhor. E a nossa oração é ajuda-nos para que permaneçamos até o teu dia, Senhor. E também tenhamos
a alegria de, conhecendo-te, conhecer o Pai. Que a nós, Senhor, por graça e por bondade, seja dado a salvação, a alegria, a vida no Espírito, para que naquele dia, Senhor, estejamos contigo. E que as moradas celestiais, que já se abriram para tantos que nos antecederam, possam também nos aguardar, assim como nós hoje aguardamos pelo dia de Cristo. Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és a vida em nós. E por isso te louvamos, Jesus. Amém. Amém. Pastor Lalés, muito obrigado, irmãos, pela atenção. Desculpem por me demorar, mas eu vim de longe, gente. Tem que compensar esse esforço todo para estar com vocês. Amém? Obrigado, pastor. Eu queria pregar tanto em pouco tempo. Ele não me conhece. Eu quero agradecer a sua presença, né? Que bom que você veio. Que bom que o Senhor nos presenteou com esta noite. E a minha gratidão a Deus, mas a minha gratidão também a você, que, embora não sendo membro desta igreja, nos deu o privilégio de contar com vocês. Amanhã às 9 horas nós estaremos aqui, o nosso culto começa às 9, não teremos a escola bíblica dominical, mas será um culto direto. E à noite, o nosso culto começará às 19, e eu quero te convidar a voltar. Nós não podemos encerrar este culto sem agradecer a Deus. E dentre todas as bênçãos que nós recebemos, existe uma que é a maior de todas. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive o privilégio de ouvir falar de Jesus. E eu entreguei minha vida a Jesus. 8 anos. Já fazem 43 anos. Ele me salvou. Mas não só a mim. Salvou a muitos e salva a todos. Quando o confessam como Salvador, andam no caminho. E receber a salvação de Jesus não tem preço. Para ele teve, para mim não. Perdido na escuridão, eu andava. Aí ele me salvou. Então não tem como não estar feliz com isso. Eu estava perdido e ele me encontrou. Não só eu, mas acredito que você também. Vamos agradecer a ele por isso? Fique em pé, nós vamos encerrar com esta canção. Muito obrigado você. Muito obrigado mesmo de coração. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu
coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é ter como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei na salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, eu encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aconteceu comigo, foi com você também, comigo foi assim. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Última vez. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, nos pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou. Amém. Louvado seja Deus pela obra da salvação que Ele faz no nosso coração. Por isso que nós temos que agradecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me levantou, porque o Senhor me salvou, o Senhor transformou a minha vida. O inferno perdeu mais um, porque esse era o meu caminho. Mas agora, depois de Jesus, o meu caminho é para o céu. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui e erguermos as nossas vozes em adoração, Senhor. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra que nós recebemos. Obrigado porque eu sei que todos aqui entendemos uma grande verdade nesta noite. Jesus é o caminho. Obrigado, Senhor, porque há um caminho para o céu. Muito obrigado, porque o caminho para o céu não é a religião. Obrigado, Senhor, porque se assim fosse, nós continuávamos perdidos. Obrigado, Senhor, porque o desejo do Senhor é nos salvar. E o Senhor abriu o caminho, criou o caminho, nos deu o caminho. E nos deu o caminho gratuitamente. O caminho é Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, na sua própria carne, abriu o caminho. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado porque
aquela morte não era para o Senhor, era para nós. Nós somos pecadores, o Senhor não. Obrigado porque o Senhor é a salvação. Obrigado porque a tua salvação nos alcançou e alcança a todo aquele que se volta para o Senhor. Pai, dá-nos uma noite de paz. Dá-nos, ó Deus, uma noite com sono restaurador. Livra-nos do mal, Senhor. Ó Pai, nos leva em paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que o anjo do Senhor acampe-se ao nosso redor. E que cheguemos em paz e sejamos restituídos às nossas famílias, protegidos pelo Senhor. Pai, que o teu grande amor, que a graça redentora do teu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e as eternas consolações do teu Espírito Santo repouse sobre nós, sobre todo o teu povo, Senhor, agora e para todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço em quem está perto de você, pelo menos em 3 pessoas aí, e diga assim: como foi bom te encontrar aqui, Deus te abençoe. Deus abençoe, queridos.